hoje eu vou explicar para você como atender um cliente de inventário. Quais são as principais perguntas que você deve fazer e o que fazer com essas respostas. Como que essas respostas vão te direcionar na hora de você fazer a sua petição, de informar para o cliente quais são os direitos dele, quais são os direitos dos outros herdeiros. Então, vamos começar. Primeira pergunta que você tem que fazer: Estado civil do autor da herança. Por que isso é importante? Se você estiver falando de uma pessoa solteira, a gente já sabe que não vai ter o cônjuge para herdar junto com os pais ou os filhos. Então, isso é muito importante para você saber em que ordem sucessória os demais herdeiros vão entrar. Precisamos saber se ele é solteiro, mas ele vive em união estável, porque, como eu já falei para vocês, não existe mais distinção entre casamento e união estável para fins sucessórios. Hoje em dia, a companheira, ela é sim considerada herdeira necessária. Então, você precisa saber o estado civil no sentido de saber se a pessoa tem uma companheira ou se a pessoa é casada, apenas para saber se vai haver a concorrência sucessória dos herdeiros com o cônjuge. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Então, vamos lá. Se a pessoa for casada, você precisa saber qual que é o regime de bens, se ela for casada ou se ela viver em união estável. Você precisa saber qual é o regime de bens que rege essa união. Então, você descobriu qual que é o regime de bens que rege o casamento, que rege a união. Vamos para a terceira pergunta, que é a data da aquisição dos bens. Por que isso é importante? Quando a gente está falando de regime de comunhão parcial ou estamos falando do regime da separação obrigatória de bens, a gente precisa saber quando que o patrimônio foi adquirido para saber se esse patrimônio ele é bem particular do de cujus ou se ele é um bem comum. Sendo bem comum, esse bem ele vai ter meação. Sendo bem particular, ele vai ser partilhado igualmente entre os herdeiros. Ok, descobrimos qual que é a data de aquisição dos bens, descobrimos se esse bem ele é bem particular ou se ele é bem comum. Vamos para a existência de dívidas. Por que isso é importante? Quando você vai fazer o cálculo do Monte-Mor, você precisa subtrair a meação e você precisa subtrair também as dívidas. Então, saber qual que é o regime de bens e saber quais são as dívidas que essa pessoa deixou é um ponto muito importante. Até porque pode acontecer dessa pessoa deixar muito mais dívidas do que efetivamente patrimônio. E aí eu não vou te aconselhar a fazer um inventário desses bens, eu vou te aconselhar a fazer um inventário negativo, para que você consiga excluir a necessidade de ter que responder vários processos de cobrança, caso existam. Mas não é o tema da live de hoje, a questão do inventário negativo, mas mais pra frente eu conto para vocês o porquê que isso é importante. Então, verificamos se existe dívidas. Vamos para a quinta pergunta, que é: qual que é a classe dos herdeiros? Por que a classe dos herdeiros é importante? Semana passada eu fiz a live com vocês sobre a concorrência. A concorrência do cônjuge com os demais herdeiros, ele muda de acordo com qual herdeiro que você está concorrendo. Se o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, ele está concorrendo com os descendentes, existem regimes de bens que a pessoa não vai concorrer, ou que ela vai apenas concorrer e ela ou não vai mear. Agora, se ele estiver concorrendo, se o cônjuge sobrevivente estiver concorrendo com os ascendentes, a sucessão ela é completamente diferente. Então, você precisa saber qual é a classe dos herdeiros com quem esse cônjuge está concorrendo e se existe cônjuge, que foi lá a primeira pergunta que a gente tem que fazer na nossa lista de perguntas. Por quê? Não existindo cônjuge, como que vai ser a concorrência de um ascendente com o outro? Se existir ascendentes de graus diferentes, eles vão concorrer entre si?
Se existir descendentes de graus diferentes, eles vão concorrer entre si, você precisa saber disso. Então, você precisa saber qual que é a classe desses descendentes, a classe dos ascendentes, qual é a classe desses herdeiros. Se eles são ascendentes ou descendentes e se eles vão concorrer entre si. Passado essa pergunta, vamos para a sexta pergunta. Existem herdeiros incapazes? Por que que isso é importante? Para você saber qual vai ser o tipo de procedimento que você vai adotar nesse inventário. Existindo herdeiro incapaz, obrigatoriamente você vai ter que escolher a via judicial, porque não existe a possibilidade de fazer o inventário extrajudicial na modalidade, quando existe herdeiros incapazes, você fazer na modalidade extrajudicial. Existe uma linha de entendimentos que não é geral, tá? Isso aqui é uma coisa que é minoritário. Existem algumas varas que autorizam fazer o inventário de forma extrajudicial quando você pede a autorização do MP ou quando o MP de alguma forma atua nesse inventário. Mas isso é uma situação muito rara, não é pacificado, não está sendo amplamente utilizado hoje em dia. Então, eu não vou tratar com vocês desse tema exatamente, porque isso não é pacífico. Então, pode ser que eu te diga uma coisa que está funcionando, por exemplo, em São Paulo, e quando você vai chegar aqui no Distrito Federal, por exemplo, não vai funcionar. Então, a existência de herdeiros incapazes impossibilita que você faça esse inventário de forma extrajudicial. Por isso que é importante que você saiba. E até sendo judicial, você precisa saber se vai ser o arrolamento comum ou o arrolamento sumário, ou se houver litígio, vai ser necessário que você distribua o inventário judicial litigioso mesmo. Indo para a sétima pergunta que você tem que fazer. Existência de consenso. Os herdeiros, eles estão de acordo com a partilha? Por quê? Estando de acordo, você pode fazer na modalidade extrajudicial ou na modalidade de arrolamento sumário. Mas eles não estão de acordo, dependendo do valor desse patrimônio, a gente vai ter que ir para o arrolamento comum ou até para o inventário judicial. Por isso que é importante você saber se existe consenso entre os herdeiros na hora de fazer a partilha. E por último, a última pergunta que você tem que ter em mãos é: qual que é o valor dos bens? Novamente, o valor dos bens vai destinar qual vai ser o procedimento que vai ser adotado, caso não haja acordo, porque tendo acordo e você indo para o inventário extrajudicial, não tem teto de valor, de limite de bens. Mas se for no judicial e você quiser fazer por um arrolamento, por exemplo, o valor dos bens vai interferir. Por que o valor dos bens também é importante na hora que você vai orientar o seu cliente? Por quê? Isso vai influenciar no cálculo das custas ou emolumentos cartorários. Isso vai influenciar na questão da isenção de imposto, se você vai ter direito ou não à isenção. Isso vai influenciar na hora do cálculo do imposto, você falar para o seu cliente, ó, você vai gastar X reais, você vai gastar X de imposto, X de certidão, X de emolumentos ou de custas. Então, com base no valor dos bens, não é no valor dos bens, né? A gente pega os bens e faz aquele cálculo que eu já expliquei exaustivamente para vocês, que é o Montemor. Voltando lá na questão se existe cônjuge ou não. Você vai pegar o valor dos bens, vai tirar a ameação, se for o caso, vai tirar as dívidas e sobre esse valor é que você vai fazer todos os cálculos. Por que que isso é importante? Vamos colocar uma situação hipotética de que o patrimônio da pessoa seja de 2,5 milhões. Poxa, só por esse valor aí você já sabe que você não vai poder usar o arrolamento sumário, por exemplo. O arrolamento comum, por exemplo, porque tem a questão do valor dos bens. Mas esse é o valor total. Se a gente estiver falando de um patrimônio que vai ser partilhado, isso aí já cai para 1,5 milhão, porque metade do patrimônio é da viúva. E se a gente pegar as dívidas e subtrair, vamos supor que tenha 500 mil de dívidas, você chega no Montemor de 1 milhão. 1 milhão
é o que hoje a gente tem em cima de 1.000 salários mínimos, que é o limite para você fazer por meio de arrolamento comum. Então, tá vendo como que o valor dos bens e a ameação é extremamente importante para tudo que você vai fazer? Porque você precisa saber exatamente qual o procedimento que você vai adotar e qual o valor que você vai pagar sobre esses bens. Então, você fez essas 8 perguntas. Aqui você já consegue ter um norte de como você vai atender o seu cliente. Você já consegue saber se vai haver concorrência sucessória ou não, se vai haver bens que vão ser meados ou não, se vai haver concorrência com ascendente ou com descendente e como que vai ser feita a partilha desses bens. Você consegue saber qual vai ser o procedimento que você vai adotar e você já consegue informar para o seu cliente o valor total que ele vai gastar. Percebe como são perguntas que vão direcionar todo o procedimento. Com essas perguntas em mãos, vocês conseguem resolver e orientar o cliente em 90% das questões. Lógico, existem questões que são complexas, que não são... são questões específicas, né? Vou dar um exemplo. Doutora, mas existe uma união estável que não foi reconhecida. Aqui na primeira pergunta, você sabe qual que é o estado civil do autor da herança. E aí você sabe qual é o procedimento. Eu vou precisar ajuizar uma ação autônoma de reconhecimento de união estável pós-mortem? Ou há consenso, que aí no caso é a pergunta 7. Existe consenso entre os herdeiros? É possível que eu faça esse reconhecimento de união estável dentro do próprio inventário? Porque havendo consenso, é possível fazer esse reconhecimento dentro do inventário? Outra questão que pode surgir, a questão do regime de casamento que foi adotado em determinado momento, mas que foi precedido de uma união estável, né? Que foi regida por outro regime, por exemplo, ou na ausência de determinação legal desse regime que foi adotado, é a comunhão parcial. Como que você faz isso? Você precisa saber a data da aquisição dos bens, você precisa saber quando que foi feita a união estável, saber se você vai conseguir fazer isso nos próprios autos ou se você vai ter que ajuizar uma ação autônoma. Mas, no geral, com essas perguntas aqui, você consegue direcionar os seus clientes para a maioria das perguntas e direcionar também o seu trabalho. Saber como que você vai atuar e ser um norte a partir daí.